vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos começando aqui para gravar mais um vídeo e quero trazer para esse debate, para essa reflexão, o título que traz Destino Final do Justo, tá? E eu peço que você se inscreva no nosso canal Teologia Aprenda Mais, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos, curte, os vídeos que já estão aí já no nosso canal Teologia Aprenda Mais, na playlist, E também temos aqui as respostas apologéticas série 1, tá lá também, você pode acessar os vídeos que estão todos lá. Essas gravações que nós estamos fazendo agora, essas futuras, essas que estamos fazendo, faz parte da resposta apologética série 2, Mas temos bibliologia, tem muitos assuntos importantes que está dentro do nosso canal, tá ok? Então eu convido para que você possa curtir, você possa estar se inscrevendo em nosso canal, Teologia Aprenda Mais. Então, eu quero analisar aqui o texto aqui o texto de Lucas, Lucas 16, 19 e 31. Vou fazer uma leitura rápida do texto, Tenho aqui a Bíblia do meu lado aqui. E o Lucas 16, versículo 19, Ora, havia um homem rico, porque eu vou falar sobre o destino final do justo. Os dois, tanto o justo como o ímpio, Então, versículo 19. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada, e esplendidamente, Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, Os próprios cães vinham lamber-lhe a chaga. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe, ouviu a longe Abraão e a Lázaro no seu seio, E clamando e disse: Abraão, meu pai. O rico chamou Abraão de pai. Então o rico era um judeu, era um israelita, E clamando e disse: Abraão, meu pai. Era um israelita, era um judeu. Tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. E diz, porém, Abraão: filho. Abraão chama ele de filho, Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora esse é o consolo, esse é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, um grande abismo, entre vós e vós, de sorte que o que quisesse passar daqui para vós não poderia, e nem tampouco de lá passar para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó pai, que mande a casa de meu pai, Pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunha, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, e ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Então o rico foi para lá por falta de arrependimento, não se arrependeu. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos o ressuscitem. Isso aqui é um fato muito grande, ainda que os mortos ressuscitem. Então tem Moisés e os profetas. Moisés aqui e os profetas aqui é uma referência ao Antigo Testamento, essas duas partes principais aqui, da Torá, que faz os 5 livros de Moisés, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E essa segunda parte importante da Bíblia hebraica, da Tanakh, que é os profetas, que são nossos 17 profetas, mas na Bíblia hebraica tem os profetas anteriores e posteriores, Então, tem a divulgação da verdade através da palavra de Deus. Então, fala de um local de tormento e um local de consolo nesse texto, Mas o rico é um filho de Abraão, e Abraão chama ele de filho também. Então, é um judeu, é um israelita. Jesus está fazendo aqui um contraponto, aos fariseus, acerca do destino final, acerca de uma vida futura, Então, vamos analisar a vida depois da morte, alguns conceitos, algumas opiniões, São vários os argumentos que reforçam a doutrina bíblica sobre a vida além túmulo, Então, a primeira opinião, argumento histórico. Dentro do argumento histórico, se a questão da vida além morte estivesse fundamentada apenas em teorias e conjecturas filosóficas,
ela já teria desaparecido. Mas as provas da crença da imortalidade está impressa na experiência da humanidade, né? O segundo argumento é o argumento teleológico. Procura provar que a vida do ser humano tem uma finalidade além da própria vida física, algo que vai além da matéria de nossos corpos, né? É a parte espiritual. Quando Jesus Cristo aboliu a morte e trouxe à luz a vida, e a incorrupção estava de fato desfazendo a morte espiritual e concedendo vida eterna. A imortalidade, a vida humana tem uma finalidade superior, uma razão de ser, um desígnio, né? É o argumento teleológico. O terceiro argumento é da vida depois da morte, é o argumento moral. Há um governo moral dentro de cada ser humano chamado consciência, que rege as suas ações. Sua existência dentro do espírito humano indica sua função interna como um sensor moral, aliado à soberania divina. Esse é um pensamento do argumento moral. O argumento metafísico. Os elementos imateriais do ser humano denunciam o sentido metafísico de que compõe a alma e o espírito. Esses elementos são indissolúveis. Portanto, como evitar a realidade da vida além da morte? É impossível. A palavra imortalidade no grego é atanásia, né? Significa literalmente a ausência da morte. No sentido pleno, somente Deus possui a vida total, imperecível, imortal. É o que está em 1 Timóteo 1,17. Ele é a fonte de toda a vida eterna. Ninguém mais pode dá-la no sentido relativo. O crente possui imortalidade, conquistada pelos méritos de Jesus no Calvário, né? Então está o argumento metafísico. Agora vamos colocar aqui o que não é estado intermediário, o período entre a morte e a ressurreição. O que não é estado intermediário é o que? Não é purgatório. O que não é estado intermediário não é purgatório. Então, o purgatório não é um estado intermediário. Por quê? O que é o purgatório, né? O que significa purgatório? O purgatório é uma heresia lançada, né, pelos romanistas para identificar o Sheol Hades como lugar de prova ou de segunda oportunidade para as almas daquelas pessoas que não conseguiam se purificar o suficiente para galgar o céu. Declara a doutrina romana que é uma forma desses mortos seres provados e submetida a um processo de purificação. Entretanto, essa doutrina não tem base na Bíblia e é feita sobre a premissa falsa. Se o purgatório fosse uma realidade, então a obra de Cristo não teria sentido completo. Isso é fato, claro. Se alguém quer garantir sua salvação eterna, precisa garanti-la em vida física. Depois da morte só resta o juízo, só resta a ressurreição, como está narrado em Hebreus capítulo 9, 27. Outra questão que também é uma heresia, né, que não é estado intermediário entre a morte e a ressurreição, não é o limbus patrio, né? O vocábulo limbus significa borda, orla, né? A ideia é paralela ao purgatório. Foi criada pelos católicos romanos para denotar um lugar na orla, na borda do inferno, onde as almas dos antigos santos ficavam até a ressurreição. Ensina aí nessa igreja que o limbus patrio, pais, né, era aquela orla do inferno onde Cristo desceu após a sua morte na cruz para libertar os pais, os santos do Antigo Testamento, do seu confinamento temporário, levado em triunfo para o céu. Identifica o seio de Abraão como sendo o limbus patrio, mas o limbus patrio não tem apoio bíblico e nem existe uma orla para os pais santos antigos. Isso é sem base em fundamentos bíblicos, né? O terceiro lugar também não é o limbus infantus. O catolicismo hoje até mais não usa mais essa doutrina a partir de Bento XVI. A palavra infantos refere-se à criança. Na doutrina romana havia um Sheol Hades, né, um lugar especial da habitação das almas de todas as crianças não batizadas. Segundo essa doutrina, nenhuma criança não batizada pode entrar no céu, a criança pagã que não foi batizada, né? Por outro lado, inacessível a ideia de limbus infanto como lugar de prova também para a criança. Não tem base e apoio bíblico, né, para essa doutrina. E a outra coisa também que não é estado intermediário do período entre a morte e a ressurreição é o que? Não é um estado para reencarnação, que é uma doutrina herética, uma doutrina espírita, né? Não é um lugar de migrações e perambulações espaciais. Os espíritas gostam de usar o texto de Lucas 16, 22, 23 para afirmar que os mortos podem ajudar os vivos. Mas Jesus, ao ensinar sobre o assunto, declarou que era impossível que Lázaro ou algum outro que estivesse no paraíso saísse daquele lugar para entregar a mensagem ao sofrimento do rico. Jesus disse que os vivos tinham a lei e os profetas.
isto é, eles tinham as escrituras. Os mortos não podem sair de seus lugares para se comunicarem com os vivos. Portanto, é uma fraude afirmar essa possibilidade de comunicação com os mortos. Usa equivocadamente João 3:3 para defender a ideia da reencarnação. Vários textos bíblicos anulam essa falsa doutrina. Tá? O que é estado intermediário? É uma habitação espiritual fixa e temporária. Biblicamente, o estado intermediário é um modo de existir entre a morte física e a ressurreição final do corpo sepultado. No Antigo Testamento, esse lugar é identificado como Sheol, no hebraico, a palavra Sheol é hebraico, e no Novo Testamento como Hades, no grego. Os dois testamentos dizem respeito ao reino da morte, né? Então, tanto Sheol Hades, né, o significado dos dois termos, diz respeito ao reino da morte, a mansão das mortes, né? O local, o reino da morte. É um lugar espiritual em que as almas e espíritos mortos habitam fixamente até que seus corpos sejam ressuscitados para a vida eterna ou para a perdição eterna. É o estado das almas e espíritos fora dos seus corpos, aguardando o tempo em que terão de comparecer perante Deus. Então esse estado intermediário é o período entre a morte e a ressurreição. A pessoa morre, o corpo vai para a sepultura, que é a parte material, mas a parte imaterial, espírito e alma, fica nesse mundo, né? Esse período entre a morte e a ressurreição, que nós chamamos, entre a morte e a ressurreição, que nós chamamos de estado intermediário. Tá? E vou dizer a questão do estado intermediário, que é a questão de paraíso, céu, e a questão do Hades, onde estão as pessoas que morreram sem Cristo. É um lugar de consciência ativa e ação racional. O estado intermediário, né? As pessoas estão com a sua consciência muito bem ativa e ação racional. Segundo Jesus descreve esse lugar, o rico e Lázaro participam de uma conversação no Sheol Hades, estando apenas em um lado diferente. O apóstolo Paulo descreve que no tanger a salvação como lugar de comunhão com o Senhor, a Bíblia denomina como lugar de consolação. Seio de Abraão ou paraíso. Quando fala seio de Abraão, é a fazenda de Abraão, né? O local de repouso de Abraão. Né? Vamos dizer o seguinte, é a fazenda, o local de consolo, né? Onde que Abraão repousava, né, sua cabeça, um local que trazia paz para ele. Então, nesse sentido, a questão de ser de Abraão. Se fosse um lugar neutro para as almas, espíritos mortos, não haveria razão para Jesus identificá-lo como o nome que deu. Da mesma forma, né, que não teria razão de ser se não houvesse consciência naquele lugar. Rejeita, segundo a Bíblia, a teoria de que o Sheol, Hades, é um lugar de repouso. Nada disso. Um repouso inconsciente. A Bíblia fala dos crentes falecidos como os que dormem no Senhor, né? E isto não refere a uma forma de dormir inconsciente, mas de repouso, de descanso. As atividades existenciais no Sheol Hades não implicam que os mortos possam sair daquele lugar, mas que estão retidos até a ressurreição de seus corpos para apresentar perante o Senhor. Vou falar agora a questão. Uma questão que o Sheol Hades, antes e depois do Calvário. Vamos pontuar. Antes do Calvário, o Sheol Hades dividia-se em três partes distintas. Para entender essa habitação provisória dos mortos, podemos ilustrá-la por um círculo dividido em três partes. Ok? A primeira parte é o lugar do justo, chamado paraíso, seio de Abraão, lugar de consolo. É o que está registrado em Lucas 16 e 22. Lázaro foi levado para o lugar de consolo. A segunda parte é a parte dos ímpios, denominada lugar de tormenta, onde que o rico foi levado para o local de tormenta. A terceira fica entre os dois, né? A terceira fica entre a do justo e a dos ímpios. E é identificada como lugar de treva, lugar de prisões eternas, né? E abismo. Podia ter a questão do texto de Lucas 16 e 26 que fala desse abismo. A gente podia colocar a questão de 2 Pedro 2 e 4 e Judas 6, né? Esse grande abismo que separa esses dois locais, o local do justo, né? E o local de consolo do justo, o local de tormento. Então, colocando agora nessa terceira parte, foi aprisionada uma classe de anjos caídos, a qual não sairia desse abismo senão quando Deus permitir nos dias da grande tribulação. E não há qualquer possibilidade de contato com esse espírito caído, habitado no poço do abismo, né?
Mas uma coisa é certa: Lázaro morreu, foi levado para um local de consolo, para o seio de Abraão. Isso foi antes do Calvário. O rico morreu, foi levado para um local de tormento chamado Hades, que em algumas traduções traz o nome de inferno, né? Então agora o Sheol, Hades, depois do Calvário. Houve uma mudança dentro do mundo das almas, espíritos mortos, após o evento do Calvário. Quando Cristo enfrentou a morte e a sepultura e as venceu, efetuou uma mudança radical no Sheol, Hades. Efésios 4:9, né? Apocalipse 1:17. A parte do paraíso foi trasladada para o terceiro céu na presença de Deus. Então o paraíso onde que está? No terceiro céu. Onde que você pode ver isso? Abrir a sua Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 4. Onde que está o paraíso? Está no terceiro céu. Separando-se completamente das partes inferiores, onde continua os ímpios mortos. Somente o justo goza dessa mudança, em esperança para o dia final, quando esse estado temporário se acabará e viverão para sempre com o Senhor num corpo espiritual ressurreto. Ok? Quando a pessoa morria, ela ia o Sheol, Hades, né? Antes do Calvário. Antes do Calvário, quando a pessoa morria, ia para o seio de Abraão. E quando a pessoa morria sem Cristo, ia para o Hades, como foi sepultado, como foi levado o rico, né? Então, a questão dessa doutrina, né, que traz todo esse contexto, né, para se pensar, nós possamos colocar o seguinte: antes e depois do Calvário. O Sheol, Hades, antes e depois do Calvário. Então, quando a pessoa morre hoje, a pergunta é: quando a pessoa morre hoje? Quando a pessoa morre hoje, nós lembramos de uma coisa, o que está registrada, a questão do ladrão da cruz, né? O antes e o depois do Calvário. Quando a pessoa morria antes do Calvário, que fosse um justo, né, ia para o seio de Abraão, como Lázaro foi. Se fosse um ímpio que morreu sem arrependimento, como o rico morreu sem arrependimento, ia para um local de tormento, que é chamado Hades. Ponto. Agora, depois do Calvário, as pessoas que morrem em Cristo não vão mais para o seio de Abraão, vão para o paraíso, que está no terceiro céu, registrado em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 6 e 4. Ok? Mas quando as pessoas morrem sem Cristo, elas vão para o Hades, que continua no mesmo lugar, que é um local de tormento, que é um inferno provisório. Mas aqueles que morrem em Cristo vão para o paraíso junto de Deus. O ser humano hoje, quando morre, ele está no paraíso só com a parte imaterial, espírito e alma. O seu corpo está esperando a ressurreição até o último dia. Então, ele está ele está de forma imparcial. O homem é um ser biforme, né, que tem duas formas. Uma forma imaterial, espírito e alma. Quando morre, que for morrer em Cristo, ele vai para o paraíso. A forma material dele, que é o corpo, vai para a sepultura esperar a ressurreição. Se ele morrer sem Cristo, a forma imaterial, espírito e alma vai para o Hades, o lugar de tormento, o inferno provisório, até o juízo final. Que esperamos em Cristo, o meio de salvação, de esperança, que possamos viver essa esperança de vida eterna e procurar o destino correto em Cristo, que é a única solução para a humanidade. Obrigado pela oportunidade. Curte o nosso canal, acesse e curte os demais vídeos que aqui estamos, aqui mais uma provocação e um pensamento. Obrigado e até mais. Shalom, a paz do Senhor.